E quando parecia que nada iria dar errado pro UFC 313, eis que uma das principais lutas do card acabam caindo. Não se preocupe, não foi a luta do Poatan contra Ankalaev, mas foi o co-evento da noite, Dan Hooker contra Justin Gaethje. O neozelandês sofreu uma lesão na mão e agora 3 candidatos podem entrar no lugar dele para enfrentar o Gaethje no co-evento da noite. Não só isso, mas temos a confirmação da próxima luta do José Aldo e também um possível retorno do Paulo Borrachinha, que estava chamando aí o Jared Cannonier no Twitter. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Pessoal, não tem nada tão doloroso quanto quando você chega perto daquele grande evento do UFC e uma das principais lutas acabam caindo. Foi o caso do co-evento do UFC 313, a luta entre Justin Gaethje e Dan Hooker, que acabou de ser cancelada. Essa que prometia ser uma das melhores lutas do ano, digníssima de um cinturão BMF, agora não vai mais acontecer porque o Dan Hooker sofreu uma lesão na mão. Ele postou um vídeo, inclusive, mostrando como é que tava a mão dele, tava inchado. Aí a gente já pensa, oh meu Deus, e agora? Quem poderá me defender? Quem que vai salvar a noite? E assim, olhando bem o card do UFC 313, claro, tem a luta que todo mundo quer ver, é a luta que sustenta o card, é o duelo entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev, só que perdendo Justin Gaethje e Dan Hooker não sobra muita coisa interessante. Você tem aqui Jalin Turner contra Ignacio Barramondes, você tem Amanda Lemos contra Yasmin Lucindo, Maurício Rufi contra Bobby Green. É uma luta que o pessoal quer assistir, mas não tem muito indicativo que vai ser uma luta boa. Na verdade, tudo indica que vai ser um passeio do Rufi. Embora eu acredite que o Bobby Green vai dar mais trabalho do que o pessoal imagina. E de resto tem o quê? Curtis Blades contra Rizvan Kuniev, que tá chegando agora. Então assim, se eu fosse o UFC, eu não deixaria isso passar. Eu acho que a melhor opção é achar um substituto para o Dan Hooker. E, segundo o Justin Gaethje, que publicou nas redes sociais, parece que esse é o plano. Ele vai permanecer no card e vai ver quais são as opções que estão disponíveis para entrar no lugar do Dan Hooker. E no peso leve temos 3 principais nomes que levantaram a mão e querem enfrentar o Justin Gaethje daqui a 2 semanas. Um deles foi o Rafael Fiziev, que tá voltando de uma lesão no joelho, na luta desde 2023, e tá tentando a todo custo conseguir uma luta. E ele, que já enfrentou o Justin Gaethje também em 2023, acabou sendo derrotado pelo americano, agora tá pedindo uma revanche. Outro que levantou a mão também foi o Matheus Gamrot, que foi o último adversário do Dan Hooker. Na verdade, foi o Gamrot que deu acesso do Dan Hooker para o top 5 da categoria. Agora ele quer enfrentar o Justin Gaethje. Seria realmente uma grande oportunidade pro Matheus Gamrot. Acabou de sair do top 5 perdendo pro Dan Hooker e agora, por causa do Dan Hooker, ele tem a chance de voltar pro topo da categoria dos leves. E aí, claro, temos aquele que acabou de disputar o cinturão dos leves praticamente na mesma situação. O Renato Moicano, que já disse que 2 semanas é o suficiente para ele se preparar para enfrentar o Justin Gaethje no UFC 313. Por enquanto, nada confirmado. Na minha opinião, o Justin Gaethje seria franco favorito contra todos esses 3, principalmente o Fiziev, que ele já venceu. Mas confesso que eu não tô muito confiante que alguém vai entrar para salvar o dia. Eu tô achando que a maior possibilidade é tentarem remarcar essa luta para outro card. Talvez o UFC 316, que parece que vai precisar de um reforço. Não sei, vamos aguardar. Por enquanto é isso. Dan Hooker tá oficialmente fora do UFC 313, uma pena que eu tava bem ansioso pra essa luta. E olha só quem vai voltar. José Aldo Júnior teve a sua próxima luta 100% confirmada e eu tenho certeza que ninguém iria imaginar que José Aldo enfrentaria Ayman Zahabia no UFC 315, no Canadá. Porque vamos lá, a gente tinha o Dominick Cruz, que beleza, acabou de se aposentar, mas era uma opção até certo tempo. Tinha também o Henry Cejudo, que acabou de ser derrotado pelo Song Yadong, mas podiam esperar para fazer essa luta lá pro final do ano, ou lá perto do fim desse primeiro semestre. Mas não, acabaram casando José Aldo contra Ayman Zahabi para o UFC 315. O 13º do ranking, enquanto o Aldo é o 11º. Mais uma vez, Aldo tá enfrentando um cara que tá abaixo dele do ranking e que vive um momento melhor. Sinceramente, não sei o que tá acontecendo, porque que o Aldo tá aceitando fazer essas lutas. Primeiro ele aceitou o Jonathan Martinez, beleza, era no Rio de Janeiro e ele venceu a luta, mas ainda assim, quem é Jonathan Martinez perto do Aldo? Depois foi Mário Bautista, que ele acabou perdendo. Você imaginava há 10 anos atrás que você veria José Aldo perdendo para Mário Bautista? E agora o canadense Ayman Zahabi, que beleza, tá numa boa fase, tá numa sequência de 5 vitórias no UFC, só que, por incrível que pareça, apesar de estar em uma ascensão,
esse cara não é novo. Na verdade, ele é apenas um ano mais novo do que o Aldo. Tem praticamente a mesma idade, 37 anos pro canadense e 38 pro Aldo. Pelo menos dessa vez, apesar de enfrentar um cara atrás dele no ranking e relativamente desconhecido, pelo menos é um cara com idade compatível. Eu até me surpreendi, porque eu vi a última luta ao vivo do Ayman Zahabi e achava que ele era mais novo. Boa notícia pro Aldo, que não vai ter que enfrentar outro garotão. Meio que ele tá e não tá servindo de escada. É uma situação tanto estranha. Outra coisa também que vai ser muito boa. O Zahabi não é um wrestler, assim como o Merab Dvalishvili e Mário Bautista. O que significa que provavelmente ele não vai usar a tática anti-Aldo. Pra quem não sabe, desde 2019, Alexander Volkanovski descobriu aquela que é a tática anti-Aldo. Porque assim, se eu não consigo trocar com ele e não consigo quedar, não consigo barrar a defesa de quedas do Aldo, tudo que eu preciso fazer é pressionar ele contra a grade e mantê-lo lá. Foi isso que o Volkanovski fez, foi isso que o Merab Dvalishvili fez e foi isso que o Mário Bautista fez na última luta. É um jogo chato, só que contra o Aldo funciona muito bem. E como o Ayman Zahabi é um cara mais da trocação, não tem muito indicativo que ele vai fazer ou conseguir fazer isso com José Aldo. Vamos rezar, porque até agora o Aldo não mostrou nenhum tipo de mudança quando enfrenta um adversário que tenta essa estratégia. Se o Ayman não fizer esse jogo chato do Merab ou do Mário Bautista, se os dois partirem pra trocação, uma luta amadora de kickboxing dentro do UFC, eu sinceramente ainda acho que o Aldo dá um caldo, até porque não é um cara mais jovem do que... Assim, é mais jovem, mas não é tão mais jovem do que ele. Só um ano de diferença. Então assim, luta estranha, luta que eu nunca ia prever que ia acontecer, mas ainda assim, comparando aos últimos casamentos do Aldo, talvez essa seja a luta mais vencível. E pra finalizar, vamos falar de Paulo Borrachinha. Ressuscitou o Paulo Borrachinha. Ele que não luta desde o início de 2024, quando foi derrotado em sequência pelo Robert Whittaker e pelo Sean Strickland. Desde então, nunca mais deu as caras, tá bem paradão no Twitter, inclusive, só agora que ele tá retomando a publicar na sua conta. E lá ele desafiou, ou melhor, sinalizou que quer enfrentar o Jared Cannonier, apenas postou o nome do americano lá nas redes sociais. E o interessante, pessoal, é que depois da última luta do Israel Adesanya e depois da última luta do Jared Cannonier, eu falei que poderia ser uma boa opção pro Paulo Borrachinha enfrentar o Adesanya e seria uma boa opção pro Cannonier também enfrentar o Adesanya, os dois fazerem essa revanche. E aí, ao invés do Cannonier e do Borrachinha mirarem no Adesanya, eles trocaram farpas entre si. Assim, não entendo por que o Borrachinha não aproveitou essa oportunidade pra cutucar o Adesanya, pra reviver essa rivalidade que marcou o ano de 2020. Pra quem não lembra, o pay-per-view UFC 253, Adesanya contra Costa, foi um dos maiores pay-per-views daquele ano. Vendeu bastante, quase 1 milhão. Então tem elemento pra ressuscitar essa rivalidade entre os dois. Daria certo uma revanche entre Adesanya e Paulo Borrachinha nesse momento que os dois estão em baixa. Coisa que uma revanche entre Cannonier e Adesanya não tem. Foi uma das lutas mais esquecíveis do Adesanya no UFC. Por outro lado, eu acho que é uma luta bem mais interessante pro Adesanya, enfrentar o Cannonier de novo. Uma luta tranquila e que sirva de levante pra ele, pra sair dessa má fase. E pro Cannonier vai ser ainda mais interessante, porque ele vai poder vingar aquela que foi a derrota mais importante da sua carreira. Foi o Adesanya que impediu o Cannonier de ser campeão do mundo. Sinceramente, eu prefiro ver Adesanya contra Costa 2 ou Adesanya contra Cannonier 2 do que o Borrachinha enfrentando o Cannonier agora. Enfim, essa é a minha opinião, quero saber de vocês. Mas é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.